queda já jaz à frente. Então, uma obra tão forte espiritual, ela tem que entrar com o coração limpo e purificado. Eu não posso ter tristeza, eu não posso ter mágoa, eu não posso ter ninguém guardado no meu coração. Assim como Jesus morreu por nós e se entregou e perdoou os nossos pecados. Assim, a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles que nos feriu, aqueles que nos fez mal, aqueles que nos machucou. Porque, Davi, tá? A segunda chave que eu libero para os irmãos aqui é o perdão. Primeira, tenho que esquecer daquilo que ficou para trás. Prosseguir em busca do alvo, próximo objetivo, o próximo passo. O segundo, eu tenho que perdoar. Porque a palavra nos diz ali, o que ela diz? Antes serem uns com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque Deus nos perdoou, nós somos imerecedores. Talvez você me diga assim, mas pastor, tu não sabe o que essa pessoa me fez. Eu queria ver se fosse tu, se eu faria. Irmão, não precisa saber se fosse eu, se fosse o fulano, o ciclano. Como Deus nos perdoou. E Mateus 18 diz, fizeram a pergunta para Jesus, quantas vezes Jesus devemos perdoar aqueles que nos fez mal? O que Jesus respondeu? 70 vezes? 70 vezes? Então não temos que fazer biquinho, ou cara feia, ou querer se explicar. Se nós queremos crescer, avançar, romper em crescimento, estou falando de coisa espiritual. Se o teu foco, você quer, não, eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero somente o espectador. Eu não quero ser mais só um membro de banco. Eu não quero só ser mais um número numa escala de membresia. Não, eu quero viver aquilo que a palavra diz que eu posso. Alava sebre de comará. Então pega isso e aplica isso aí. E você está pronto para ter alguns princípios. Porque sem princípios não alcança promessa. Tu pode ter promessas, mas se tu não aplicar esses segredos, Abraão também tinha promessa, sim ou não? Sai da tua terra. Ele entrou na terra prometida, sim ou não? Não. Isaac tinha promessa, não entrou. Jacó, a mesma promessa, não entrou. Por quê? Não cumpriram princípio. Então não adianta, mas eu tenho promessa, pastor. Não importa. Não importa. Moisés tinha promessa? Claro, mas não entrou. Josué tinha promessa. Ele entrou, porque cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Terceiro, João 15:17. Terceiro passo para que a gente consiga viver algo. Eu estou falando com um povo que vai viver algo novo. Glória a Deus. Que vai marcar essa geração. Que vai deixar um legado para as novas gerações. Que vai sarar essa terra. Que vai limpar o nome do Evangelho. Que vai aplicar um Evangelho de poder sobre vidas, sobre pessoas. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, bendireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bendireis tudo que pedireis. Pedireis. Pedir é orar. Pedir é orar. Mateus 7:7 diz: pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Bater e Qual é o filho que pedindo o pão, o pai lhe dará? Então o nosso dever é pedir. O nosso dever é orar. O nosso dever é acreditar. Então,
terceira chave para que a gente possa ter um crescimento é falar com Deus. Aí a pergunta, irmão, que não quer calar, a pergunta que eu faço há mais de 12 anos, e poucas pessoas, eu vou te dizer assim, ó, poucas de poucas, contando no dedo, pessoa que acertou a pergunta: por que devemos orar? Por que devemos orar? Eu já fiz pergunta até para líder de 5 de oração. Tinha 200, 300 pessoas. Irmã, por que nós devemos orar? Ah, pastor, pá. Mas não respondeu. Por que devemos orar? Por que devemos orar? A pessoa não sabe me perguntar, eu nem vou pedir para você. Em uma palavra, por que devemos orar? Em uma palavra. Em uma palavra, Em uma palavra. por que devemos orar? Porque Deus atende as nossas orações. Deus atende as nossas orações. Perfeito. Por que devemos Temos orar? mais intimidade com Deus. Intimidade. Por que devemos orar, irmão? Temos intimidade também. Intimidade. Por que devemos orar? Para outra coisa. Se fortalecer. Fortalecer. Deus responde, intimidade, fortalecer. Top. Por que devemos orar? Em uma palavra. Não, fala, irmão. Resposta. Uma resposta. Por que devemos orar? Resposta. Buscar a resposta. Por que devemos orar? Mangel? Temos mais forte na Fortalecimento. presença. Perfeito. Fortalecimento. Por que devemos orar? Pode falar a mesma coisa que tu entende, vai. Fortalece. Fortalecer. Por que devemos orar? Se revestir. Por que devemos orar, irmão? Coração é a chave da vitória. Todas elas estão certas. Mas a bíblica, porque disso aqui você guarda para ti, faz essa pergunta lá em Serafina também. Por que devemos orar? A verdade é para abrir legalidade no mundo espiritual. Porque quando Deus criou o homem, ele falou: governe, sujeita e domina, ok? Governa, sujeita e domina. A terra é tua, Adão. É tua. Aqui tu governa, no céu governa. Até para que ele, quando Adão perdeu a autoridade e deu a Satanás, ele deu a legalidade para que Satanás agisse sobre a terra. Ele perdeu o domínio. O domínio ficou sobre Satanás. Aí Jesus, ele vem, o Deus, ele entra de forma legal sobre a terra. Ele vem em forma legal, porque Deus não podia, porque uma vez Deus dando, ele não tira, porque ele não é menino, ele zela pela sua palavra. Se Deus deu, ele não vai agora ficar se metendo? Não. Então, por que devemos orar? Para abrir legalidade a Deus agir. Porque Deus vai ver você ser, numa forma assim, bem para te entender, se quebrando. E ele vai dizer: tu não pediu para mim? Pegou isso aqui? Tu não pediu para mim? Porque eu só posso agir se tu abrir uma legalidade para mim agir. Então a oração, ela abre uma legalidade e dá permissão para Deus agir sobre a minha vida. Por isso que Jesus, sendo o próprio Deus, 100% carne, 100% homem, ele teve uma vida de oração. Porque ele conhecia de princípio. Uau! Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é a chave. Por que cada vez que eu deixo de orar um dia, simplesmente eu estou deixando assim: ó, Deus, deixa que aqui eu vou no braço, eu vou no meu QI, eu vou no meu entendimento, deixa que eu vou. Mas quando nós oramos, nós damos legalidade, nós damos, Senhor, depois que eu digo: Senhor, toca na minha família, Senhor, toca no meu filho, Senhor, toca no meu trabalho, Senhor, prospera, Senhor, queda já jaz à frente. Então, uma obra tão forte espiritual, ela tem que entrar com o coração limpo, purificado.
Eu não posso ter tristeza, eu não posso ter mágoa, eu não posso ter ninguém guardado no meu coração. Assim como Jesus morreu por nós e se entregou e perdoou os nossos pecados. Assim, a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles que nos feriu, aqueles que nos fez mal, aqueles que nos machucou. Porque Davi, tá? A segunda chave que eu libero para os irmãos aqui é o perdão. Primeira, tenho que esquecer daquilo que ficou para trás. Prosseguir em busca do alvo, próximo objetivo, o próximo passo. O segundo, eu tenho que perdoar. Que a palavra nos diz ali. O que ela diz? Antes sede uns com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Porque Deus nos perdoou, nós somos imerecedores. Talvez você me diga assim, mas pastor, tu não sabe o que essa pessoa me fez. Eu queria ver se fosse tu, se eu faria. Irmão, não precisa saber se fosse eu, se fosse o fulano, o ciclano. Como Deus nos perdoou. E Mateus 18 diz, fizeram a pergunta para Jesus, quantas vezes Jesus devemos perdoar aqueles que nos fez mal? E Jesus respondeu, 70 vezes? 70 vezes? Então não temos que fazer biquinho, ou cara feia, ou querer se explicar. Se nós queremos crescer, avançar, romper em crescimento, estou falando de coisa espiritual. Se o teu foco, você quer, não, quero viver o sobrenatural. Eu não quero somente o espectador. Eu não quero ser mais só um membro de banco. Eu não quero só ser mais um número numa escala de membresia. Não, eu quero viver aquilo que a palavra diz que eu posso. Alava sebre de comará. Então pega isso e aplica isso aí. E você está pronto para ter alguns princípios. Porque sem princípios não alcança promessa. Tu pode ter promessas, mas se tu não aplicar esses segredos, Abraão também tinha promessa, sim ou não? Sai da tua terra. Ele entrou na terra prometida, sim ou não? Não. Isaac tinha promessa, não entrou. Jacó, a mesma promessa, não entrou. Por quê? Não cumpriram princípio. Então não adianta, mas eu tenho promessa, pastor. Não importa. Não importa. Moisés tinha promessa? Claro. Mas não entrou. Josué tinha promessa. Ele entrou. Porque cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Terceiro. João 15:17. Terceiro passo para que a gente consiga viver algo. Eu estou falando com um povo que vai viver algo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vai marcar essa geração. Que vai deixar um legado para as novas gerações. Que vai sarar essa terra. Que vai limpar o nome do Evangelho. Que vai aplicar um Evangelho de poder sobre vidas, sobre pessoas. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, bendireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bendireis tudo que pedireis. Pedireis. Pedir é orar. Pedir é orar. Mateus 7:7 diz, pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Bater e Qual é o filho que pedindo o pão, o pai lhe dará? Então o nosso dever é pedir. O nosso dever é orar. O nosso dever é acreditar. Então, a terceira chave para que a gente possa ter um crescimento é falar com Deus. Aí a pergunta, irmão, que não quer calar, a pergunta que eu faço há mais de 12 anos, e poucas pessoas, eu vou te dizer assim, ó,
poucas de poucas, contando no dedo, pessoa que acertou a pergunta. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Eu já fiz pergunta até para líder de 5 de oração. Tinha 200, 300 pessoas. Irmã, por que nós devemos orar? Ah, pastor, pá. Mas não respondeu. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Você não sabe me perguntar, eu nem vou pedir para você. Em uma palavra, por que devemos orar? Em uma palavra. Em uma palavra, Em uma palavra. por que devemos orar? Porque Deus atende às nossas orações. Deus atende às nossas orações. Perfeito. Por que devemos Temos orar? mais intimidade com Deus. Intimidade. Por que devemos orar, irmão? Temos intimidade também. Intimidade. Por que devemos orar? Fala outra coisa. Se fortalecer. Fortalecer. Deus responde, intimidade, fortalecer. Top. Por que devemos orar? Em uma palavra. Não, fala, irmão. Resposta. Uma resposta. Por que devemos orar? Resposta. Buscar a resposta. Por que devemos orar? Mangel? Temos mais forte. Na presença. Fortalecimento. Perfeito. Fortalecimento. Por que devemos orar? Pode falar a mesma coisa que tu entende, vai. Fortalece. Fortalecer. Por que devemos orar? Se revestir. Por que devemos orar, irmão? Coração é a chave da vitória. Oração é a chave Ô, glória. Todas elas estão certas. Mas a bíblica, porque isso aqui você guarda para ti e faz essa pergunta lá em Serafina também. Por que devemos orar? A verdade é para abrir legalidade no mundo espiritual. Porque quando Deus criou o homem, ele falou governa, sujeita e domina, ok? Governa, sujeita e domina. A terra é tua, Adão. É tua. Aqui tu governa, no céu governa. Até para que ele, quando Adão perdeu a autoridade e deu a Satanás, ele deu a legalidade para que Satanás agisse sobre a terra. Ele perdeu o domínio. O domínio ficou sobre Satanás. Aí Jesus, ele vem, o Deus, ele entra de forma legal sobre a terra. Ele vem em forma legal, porque Deus não podia, porque uma vez Deus dando, ele não tira, porque ele não é menino, ele zela pela sua palavra. Se Deus deu, ele não vai agora ficar se metendo? Não. Então, por que devemos orar? Para abrir legalidade a Deus agir. Porque Deus vai ver você ser numa forma assim, bem para te entender, se quebrando. E ele vai dizer, tu não pediu para mim? Pegou isso aqui? Tu não pediu para mim? Porque eu só posso agir se tu abrir uma legalidade para mim agir. Então a oração, ela abre uma legalidade e dá permissão para Deus agir sobre a minha vida. Por isso que Jesus, sendo o próprio Deus, e 100% carne, 100% homem, ele teve uma vida de oração. Porque ele conhecia de princípio. Uau! Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é a chave. Por que cada vez que eu deixo de orar um dia, simplesmente eu estou deixando assim, ó, Deus, deixa que aqui eu vou no braço, eu vou no meu QI, eu vou no meu entendimento, deixa que eu vou. Mas quando nós oramos, nós damos legalidade, nós damos, Senhor, depois que eu digo, Senhor, toca na minha família, Senhor, toca no meu filho, Senhor, toca no meu trabalho, Senhor, prospera, Senhor, queda já jaz à frente. Então, uma obra tão forte espiritual, ela tem que entrar com o coração limpo e purificado. Eu não posso ter tristeza, eu não posso ter mágoa, eu não posso ter ninguém guardado no meu coração. Assim como Jesus morreu por nós e se entregou e perdoou os nossos pecados. Assim, a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles que nos feriu, aqueles que nos fez mal, aqueles que
nos machucou. Porque Davi, tá? A segunda chave que eu libero para os irmãos aqui é o perdão. Primeira, tenho que esquecer daquilo que ficou para trás. Prosseguir em busca do alvo, próximo objetivo, o próximo passo. O segundo, eu tenho que perdoar. Que a palavra nos diz ali. O que ela diz? Antes serem uns com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Porque Deus nos perdoou, nós somos imerecedores. Talvez você me diz assim, mas pastor, tu não sabe o que essa pessoa me fez. Eu queria ver se fosse tu, se eu faria. Irmão, não precisa saber se fosse eu, se fosse o fulano, o ciclano. Como Deus nos perdoou. E Mateus 18 diz, fizeram a pergunta para Jesus, quantas vezes Jesus devemos perdoar aqueles que nos fez mal? O que Jesus respondeu? 70 vezes? 70 vezes? Então não temos que fazer biquinho, ou cara feia, ou querer se explicar. Se nós queremos crescer, avançar, romper em crescimento, estou falando de coisa espiritual. Se o teu foco, você quer, não, eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero somente o espectador. Eu não quero ser mais só um membro de banco. Eu não quero só ser mais um número numa escala de membresia. Não, eu quero viver aquilo que a palavra diz que eu posso. Alava sebre decomará. Então pega isso e aplica isso aí. E você está pronto para ter alguns princípios. Porque sem princípios não alcança promessa. Tu pode ter promessas, mas se tu não aplicar esses segredos, Abraão também tinha promessa, sim ou não? Sai da tua terra. Ele entrou na terra prometida, sim ou não? Não. Isaac tinha promessa, não entrou. Jacó, a mesma promessa, não entrou. Por quê? Não cumpriram princípio. Então não adianta, mas eu tenho promessa, pastor. Não importa. Não importa. Moisés tinha promessa? Claro, mas não entrou. Josué tinha promessa. Ele entrou, porque cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Terceiro, João 15:17. Terceiro passo para que a gente consiga viver algo. Eu estou falando com um povo que vai viver algo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vai marcar essa geração. Que vai deixar um legado para as novas gerações. Que vai sarar essa terra. Que vai limpar o nome do Evangelho. Que vai aplicar um Evangelho de poder sobre vidas, sobre pessoas. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, bendireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bendireis tudo que pedir. Pedireis. Pedireis. Pedir é orar. Pedir é orar. Mateus 7:7 diz, pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Bater e Qual é o filho que pedindo o pão, o pai lhe dará? Então o nosso dever é pedir. O nosso dever é orar. O nosso dever é acreditar. Então, a terceira chave para que a gente possa ter um crescimento é falar com Deus. Aí a pergunta, irmão, que não quer calar, a pergunta que eu faço há mais de 12 anos, e poucas pessoas, eu vou te dizer assim, ó, poucas de poucas, contando no dedo, pessoa que acertou a pergunta: por que devemos orar? Por que devemos orar? Eu já fiz pergunta até para líder de 5 de oração. Tinha 200, 300 pessoas.
Irmã, por que nós devemos orar? Ah, pastor, pá. Mas não respondeu. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Você não sabe me perguntar, eu nem vou pedir para você. Em uma palavra, por que devemos orar? Em uma palavra. Em uma palavra, Em uma palavra. por que devemos orar? Porque Deus atende as nossas orações. Deus atende as nossas orações. Perfeito. Por que devemos orar? Temos mais intimidade com Deus. Intimidade. Por que devemos orar, irmão? Temos intimidade também. Intimidade. Por que devemos orar? Fala outra coisa. Se fortalecer. Fortalecer. Deus responde, intimidade, fortalecer. Top. Por que devemos orar? Em uma palavra. Fala, irmão. Resposta. Uma resposta. Por que devemos orar? Resposta. Buscar a resposta. Por que devemos orar? Angel? Temos mais forte. na Fortalecimento. presença. Perfeito. Fortalecimento. Por que devemos orar? Pode falar a mesma coisa que tu entende, vai. Fortalecer. Fortalecer. Por que devemos orar? Se revestir. Por que devemos orar, irmão? Coração é a chave da vitória. Todas elas estão certas. Mas a bíblica, porque isso aqui você guarda para ti e faz essa pergunta lá em Serafina também. Por que devemos orar? A verdade é para abrir legalidade no mundo espiritual. Porque quando Deus criou o homem, ele falou governe, sujeita e domina, ok? Governa, sujeita e domina. A terra é tua, Adão. É tua. Aqui tu governa, no céu governa. Até para que ele, quando Adão perdeu a autoridade e deu a Satanás, ele deu a legalidade para que Satanás agisse sobre a terra. Ele perdeu o domínio. O domínio ficou sobre Satanás. Aí Jesus, ele vem, o Deus, ele entra de forma legal sobre a terra. Ele vem de forma legal, porque Deus não podia, porque uma vez Deus dando, ele não tira, porque ele não é menino, ele zela pela sua palavra. Se Deus deu, ele não vai agora ficar se metendo? Não. Então, por que devemos orar? Para abrir legalidade a Deus agir. Porque Deus vai ver você ser, numa forma assim, bem para te entender, se quebrando. E ele vai dizer, tu não pediu para mim? Pegou isso aqui? Tu não pediu para mim? Porque eu só posso agir se tu abrir uma legalidade para mim agir. Então a oração, ela abre uma legalidade. Ele dá permissão para Deus agir sobre a minha vida. Por isso que Jesus, sendo o próprio Deus, e 100% carne, 100% homem, ele teve uma vida de oração. Porque ele conhecia de princípio. Uau! Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é a chave. Por que cada vez que eu deixo de orar um dia, simplesmente eu estou deixando assim, ó, Deus, deixa que aqui eu vou no braço, eu vou no meu QI, eu vou no meu entendimento, deixa que eu vou. Mas quando nós oramos, nós damos legalidade, nós damos, Senhor, depois que eu digo, Senhor, toca na minha família, Senhor, toca no meu filho, Senhor, toca no meu trabalho, Senhor, prospera, Senhor, queda já jaz à frente. Então, uma obra tão forte espiritual, ela tem que entrar com o coração limpo e purificado. Eu não posso ter tristeza, eu não posso ter mágoa, eu não posso ter ninguém guardado no meu coração. Assim como Jesus morreu por nós e se entregou e perdoou os nossos pecados. Assim, a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles que nos feriu, aqueles que nos fez mal, aqueles que nos machucou. Porque Davi, tá? A segunda chave que eu libero para os irmãos aqui é o perdão. Primeira, tenho que esquecer daquilo que
ficou para trás. Prosseguir em busca do alvo, próximo objetivo, o próximo passo. O segundo, eu tenho que perdoar. Porque a palavra nos diz ali, o que ela diz? Antes serem uns com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque Deus nos perdoou, nós somos imerecedores. Talvez você me diga assim, mas pastor, tu não sabe o que essa pessoa me fez. Eu queria ver se fosse tu, se eu faria. Irmão, não precisa saber se fosse eu, se fosse o fulano, o ciclano. Como Deus nos perdoou. E Mateus 18 diz, fizeram a pergunta para Jesus, quantas vezes Jesus devemos perdoar aqueles que nos fez mal? O que Jesus respondeu? 70 vezes? 70 vezes? Então não temos que fazer biquinho, ou cara feia, ou querer se explicar. Se nós queremos crescer, avançar, romper em crescimento, estou falando de coisa espiritual. Se o teu foco, você quer, não, eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero somente o espectador. Eu não quero ser mais só um membro de banco. Eu não quero só ser mais um número numa escala de membresia. Não, eu quero viver aquilo que a palavra diz que eu posso. Alava sebre decomará. Então pega isso e aplica isso aí. E você está pronto para ter alguns princípios. Porque sem princípios não alcança promessa. Tu pode ter promessas, mas se tu não aplicar esses segredos, Abraão também tinha promessa, sim ou não? Sai da tua terra. Ele entrou na terra prometida, sim ou não? Não. Isaac tinha promessa, não entrou. Jacó, a mesma promessa, não entrou. Por quê? Não cumpriram princípios. Então não adianta, mas eu tenho promessa, pastor. Não importa. Não importa. Moisés tinha promessa? Claro. Mas não entrou. Josué tinha promessa. Ele entrou. Porque cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Terceiro. João 15:17. Terceiro passo para que a gente consiga viver algo. Eu estou falando com um povo que vai viver algo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vai marcar essa geração. Que vai deixar um legado para as novas gerações. Que vai sarar essa terra. Que vai limpar o nome do Evangelho. Que vai aplicar um Evangelho de poder sobre vidas, sobre pessoas. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, bendireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bendireis tudo que pedir. Pedireis. Pedireis. Pedir é orar. Pedir é orar. Mateus 7:7 diz: pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Bater e Qual é o filho que pedindo o pão, o pai lhe dará? Então o nosso dever é pedir. O nosso dever é orar. O nosso dever é acreditar. Então, a terceira chave para que a gente possa ter um crescimento é falar com Deus. Aí a pergunta, irmão, que não quer calar, a pergunta que eu faço há mais de 12 anos, e poucas pessoas, eu vou te dizer assim, ó, poucas de poucas, contando no dedo, pessoa que acertou a pergunta: por que devemos orar? Por que devemos orar? Eu já fiz pergunta até para líder de 5 de oração. Tinha 200, 300 pessoas. Irmã, por que nós devemos orar? Ah, pastor, pá. Mas não respondeu. Por que devemos orar? Por que devemos orar? A pessoa não sabe me perguntar, eu nem vou pedir para você.
Em uma palavra, por que devemos orar? Em uma palavra. Em uma palavra, Em uma palavra. porque devemos orar, porque Deus atende às nossas orações. Deus atende as nossas orações. Perfeito. Por que devemos Temos orar? mais intimidade com Deus. Intimidade. Por que devemos orar, irmão? Temos intimidade também. Intimidade. Por que devemos orar? Fala outra coisa. Se fortalecer. Fortalecer. Deus responde, intimidade, fortalecer. Top. Por que devemos orar? Em uma palavra. Não, fala, irmão. Resposta. Uma resposta. Por que devemos orar? Resposta. Buscar a resposta. Por que devemos orar? Mangel? Ficamos mais forte na presença. Fortalecimento. Perfeito. Fortalecimento. Por que devemos orar? Pode falar a mesma coisa que tu entende, vai. Fortalece. Fortalecer. Por que devemos orar? Se revestir. Por que devemos orar, irmão? Coração é a chave da vitória. Todas elas estão certas. Mas a bíblica, porque isso aqui você guarda para ti e faz essa pergunta lá em Serafina também. Por que devemos orar? A verdade é para abrir legalidade no mundo espiritual. Porque quando Deus criou o homem, ele falou governe, sujeita e domina, ok? Governa, sujeita e domina. A terra é tua, Adão. É tua. Aqui tu governa, no céu governa. Até para que ele, quando Adão perdeu a autoridade e deu a Satanás, ele deu a legalidade para que Satanás agisse sobre a terra. Ele perdeu o domínio. O domínio ficou sobre Satanás. Aí Jesus, ele vem, o Deus, ele entra de forma legal sobre a terra. Ele vem em forma legal, porque Deus não podia, porque uma vez Deus dando, ele não tira, porque ele não é menino, ele zela pela sua palavra. Se Deus deu, ele não vai agora ficar se metendo? Não. Então, por que devemos orar? Para abrir legalidade a Deus agir. Porque Deus vai ver você ser, numa forma assim, bem para te entender, se quebrando. E ele vai dizer, tu não pediu para mim? Pegou isso aqui? Tu não pediu para mim? Porque eu só posso agir se tu abrir uma legalidade para mim agir. Então a oração, ela abre uma legalidade e dá permissão para Deus agir sobre a minha vida. Por isso que Jesus, sendo próprio Deus, e 100% carne, 100% homem, ele teve uma vida de oração. Porque ele conhecia de princípio. Uau! Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é a chave. Por que cada vez que eu deixo de orar um dia, simplesmente eu estou deixando assim, ó, Deus, deixa que aqui eu vou no braço, eu vou no meu QI, eu vou no meu entendimento, deixa que eu vou. Mas quando nós oramos, nós damos legalidade, nós damos, Senhor, depois que eu digo, Senhor, toca na minha família, Senhor, toca no meu filho, Senhor, toca no meu trabalho, Senhor, prospera, Senhor, queda já jaz à frente. Então, uma obra tão forte espiritual, ela tem que entrar com o coração limpo, purificado. Eu não posso ter tristeza, eu não posso ter mágoa, eu não posso ter ninguém guardado no meu coração. Assim como Jesus morreu por nós e se entregou e perdoou os nossos pecados. Assim, a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles que nos feriu, aqueles que nos fez mal, aqueles que nos machucou. Porque Davi, tá? A segunda chave que eu libero para os irmãos aqui é o perdão. Primeira, tenho que esquecer daquilo que ficou para trás. Prosseguir em busca do alvo, o próximo objetivo, o próximo passo. O segundo, eu tenho que perdoar. Porque a palavra nos diz ali, o que ela diz?
Antes serem uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Porque Deus nos perdoou, nós somos imerecedores. Talvez você me diga assim, mas pastor, tu não sabe o que essa pessoa me fez. Eu queria ver se fosse tu, se eu faria. Irmão, não precisa saber se fosse eu, se fosse o fulano, o ciclano. Como Deus nos perdoou. E Mateus 18 diz, fizeram a pergunta para Jesus, quantas vezes Jesus devemos perdoar aqueles que nos fez mal? O que Jesus respondeu? 70 vezes? 70 vezes? Então não temos que fazer biquinho, ou cara feia, ou querer se explicar. Se nós queremos crescer, avançar, romper em crescimento, estou falando de coisa espiritual. Se o teu foco, você quer, não, quero viver o sobrenatural. Eu não quero somente o espectador. Eu não quero ser mais só um membro de banco. Eu não quero só ser mais um número numa escala de membresia. Não, eu quero viver aquilo que a palavra diz que eu posso. Alava sebre decomará. Então pega isso e aplica isso aí. E você está pronto para ter alguns princípios. Porque sem princípios não alcança promessa. Tu pode ter promessas, mas se tu não aplicar esses segredos, Abraão também tinha promessa, sim ou não? Sai da tua terra. Ele entrou na terra prometida, sim ou não? Não. Isaac tinha promessa, não entrou. Jacó, a mesma promessa, não entrou. Por quê? Não cumpriram princípio. Então não adianta, mas eu tenho promessa, pastor. Não importa. Não importa. Moisés tinha promessa? Claro, mas não entrou. Josué tinha promessa. Ele entrou, porque cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Terceiro, João 15:17. Terceiro passo para que a gente consiga viver algo. Eu estou falando com um povo que vai viver algo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vai marcar essa geração. Que vai deixar um legado para as novas gerações. Que vai sarar essa terra. Que vai limpar o nome do Evangelho. Que vai aplicar um Evangelho de poder sobre vidas, sobre pessoas. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, bendireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bendireis tudo que pedir. Pedireis. Pedireis. Pedir é orar. Pedir é orar. Mateus 7:7 diz: pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Bater e Qual é o filho que pedindo o pão, o pai lhe dará? Então o nosso dever é pedir. O nosso dever é orar. O nosso dever é acreditar. Então, a terceira chave para que a gente possa ter um crescimento é falar com Deus. Aí a pergunta, irmão, que não quer calar, a pergunta que eu faço há mais de 12 anos, e poucas pessoas, eu vou te dizer assim, ó, poucas de poucas, contando no dedo, pessoa que acertou a pergunta: por que devemos orar? Por que devemos orar? Eu já fiz pergunta até para líder de 5 de oração. Eu tinha 200, 300 pessoas. Irmã, por que nós devemos orar? Ah, pastor, mas não respondeu. Por que devemos orar? Por que devemos orar? A pessoa não sabe me perguntar, eu nem vou pedir para você. Em uma palavra, por que devemos orar? Em uma palavra. Em uma palavra? Em uma palavra. Por que devemos orar? Porque Deus atende as nossas orações. Deus atende as nossas orações. Perfeito.
Por que devemos orar? Mais intimidade com Deus. Intimidade. Por que devemos orar, irmão? Temos intimidade também. Intimidade. Por que devemos orar? Fala outra coisa. Se fortalecer. Fortalecer. Deus responde, intimidade, fortalecer. Top. Por que devemos orar? Em uma palavra. Fala, irmão. Resposta. Uma resposta. Por que devemos orar? Resposta. Buscar a resposta. Por que devemos orar, irmão Gelson? Temos mais forte. na Fortalecimento. presença. Perfeito. Fortalecimento. Por que devemos orar? Pode falar a mesma coisa que tu entende, vai. Fortaleza. Fortalecer. Por que devemos orar? Se revestir. Por que devemos orar, irmão? Coração é a chave da vitória. Oração é a chave Ô, glória. Todas elas estão certas. Mas a bíblica, porque isso aqui você guarda para ti e faz essa pergunta lá em Serafina também. Por que devemos orar? A verdade é para abrir legalidade no mundo espiritual. Porque quando Deus criou o homem, ele falou governe, sujeita e domina, ok? Governa, sujeita e domina. A terra é tua, Adão. É tua. Aqui tu governa, no céu governa. Até para que ele, quando Adão perdeu a autoridade e deu a Satanás, ele deu a legalidade para que Satanás agisse sobre a terra. Ele perdeu o domínio. O domínio ficou sobre Satanás. Aí Jesus, ele vem, o Deus, ele entra de forma legal sobre a terra. Ele vem em forma legal, porque Deus não podia, porque uma vez Deus dando, ele não tira, porque ele não é menino, ele zela pela sua palavra. Se Deus deu, ele não vai agora ficar se metendo? Não. Então, por que devemos orar? Para abrir legalidade a Deus agir. Porque Deus vai ver você ser numa forma assim, bem para te entender, se quebrando. E ele vai dizer, tu não pediu para mim? Pegou isso aqui? Tu não pediu para mim? Porque eu só posso agir se tu abrir uma legalidade para mim agir. Então a oração, ela abre uma legalidade. Ele dá permissão para Deus agir sobre a minha vida. Por isso que Jesus, sendo o próprio Deus, e 100% carne, 100% homem, ele teve uma vida de oração. Porque ele conhecia de princípio. Uau! Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é a chave. Por que cada vez que eu deixo de orar um dia, simplesmente eu estou deixando assim, ó, Deus, deixa que aqui eu vou no braço, eu vou no meu QI, eu vou no meu entendimento, deixa que eu vou. Mas quando nós oramos, nós damos legalidade, nós damos, Senhor, depois que eu digo, Senhor, toca na minha família, Senhor, toca no meu filho, Senhor, toca no meu trabalho, Senhor, prospera, Senhor, queda já jaz à frente. Então, uma obra tão forte espiritual, ela tem que entrar com o coração limpo e purificado. Eu não posso ter tristeza, eu não posso ter mágoa, eu não posso ter ninguém guardado no meu coração. Assim como Jesus morreu por nós e se entregou e perdoou os nossos pecados. Assim, a Bíblia diz que nós devemos perdoar aqueles que nos feriu, aqueles que nos fez mal, aqueles que nos machucou. Porque Davi, tá? A segunda chave que eu libero para os irmãos aqui é o perdão. Primeira, tenho que esquecer daquilo que ficou para trás. Prosseguir em busca do alvo, próximo objetivo, o próximo passo. O segundo, eu tenho que perdoar. Porque a palavra nos diz ali, o que ela diz? Antes serem uns com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque Deus nos perdoou, nós somos imerecedores. Talvez você me diga assim, mas pastor, tu não sabe o que essa pessoa me fez.
Eu queria ver se fosse tu, se eu faria. Irmão, não precisa saber se fosse eu, se fosse o fulano, o ciclano. Como Deus nos perdoou. E Mateus 18 diz, fizeram a pergunta para Jesus, quantas vezes Jesus devemos perdoar aqueles que nos fez mal? O que Jesus respondeu? 70 vezes? 70 vezes? Então não temos que fazer biquinho, ou cara feia, ou querer se explicar. Se nós queremos crescer, avançar, romper em crescimento, estou falando de coisa espiritual. Se o teu foco, você quer, não, eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero somente o espectador. Eu não quero ser mais só um membro de banco. Eu não quero só ser mais um número numa escala de membresia. Não, eu quero viver aquilo que a palavra diz que eu posso. Alava sebre decomará. Então pega isso e aplica isso aí. E você está pronto para ter alguns princípios. Porque sem princípios não alcança promessa. Tu pode ter promessas, mas se tu não aplicar esses segredos, Abraão também tinha promessa, sim ou não? Sai da tua terra. Ele entrou na terra prometida, sim ou não? Não. Isaac tinha promessa, não entrou. Jacó, a mesma promessa, não entrou. Por quê? Não cumpriram princípio. Então não adianta, mas eu tenho promessa, pastor. Não importa. Não importa. Moisés tinha promessa? Claro. Mas não entrou. Josué tinha promessa. Ele entrou. Porque cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Cumpriu o princípio. Terceiro. João 15:17. Terceiro passo para que a gente consiga viver algo. Eu estou falando com um povo que vai viver algo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vai marcar essa geração. Que vai deixar um legado para as novas gerações. Que vai sarar essa terra. Que vai limpar o nome do Evangelho. Que vai aplicar um Evangelho de poder sobre vidas, sobre pessoas. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, bendireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bendireis tudo que pedir. Pedireis. Pedireis. Pedir é orar. Pedir é orar. Mateus 7:7 diz: pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Bater e Qual é o filho que pedindo o pão, o pai lhe dará? Então o nosso dever é pedir. O nosso dever é orar. O nosso dever é acreditar. Então, a terceira chave para que a gente possa ter um crescimento é falar com Deus. Aí a pergunta, irmão, que não quer calar, a pergunta que eu faço há mais de 12 anos, e poucas pessoas, eu vou te dizer assim, ó, poucas de poucas, contando no dedo, pessoa que acertou a pergunta: por que devemos orar? Por que devemos orar? Eu já fiz pergunta até para líder de 5 de oração. E tinha 200, 300 pessoas. Irmã, por que nós devemos orar? Ah, pastor, pá. Mas não respondeu. Por que devemos orar? Por que devemos orar? A pessoa não sabe me perguntar, eu nem vou pedir para você. Em uma palavra, por que devemos orar? Em uma palavra. Em uma palavra, por que devemos orar? Porque Deus atende às nossas orações. Deus atende às nossas orações. Perfeito. Por que devemos orar? Temos mais intimidade com Deus. Intimidade. Por que devemos orar, irmão? Temos intimidade também. Intimidade. Por que devemos orar? Para outra coisa. Se fortalecer. Fortalecer. Deus responde, intimidade, fortalecer. Top. Por que devemos orar? Em uma palavra.
Não, fala, irmão. Resposta. Uma resposta. Por que devemos orar? Resposta. Buscar a resposta. Por que devemos orar, irmão Gelson? Temos mais forte. na Fortalecimento. presença. Perfeito. Fortalecimento. Por que devemos orar? Pode falar a mesma coisa que tu entende, vai. Fortalece. Fortalecer. Por que devemos orar? Se revestir. Por que devemos orar, irmão? Coração é a chave da vitória. Todas elas estão certas. Mas a bíblica, porque disso aqui você guarda para ti e faz essa pergunta lá em Serafina também. Por que devemos orar? A verdade é para abrir legalidade no mundo espiritual. Porque quando Deus criou o homem, ele falou governe, sujeita e domina, ok? Governa, sujeita e domina. A terra é tua, Adão. É tua. Aqui tu governa, no céu governa. Até para que ele, quando Adão perdeu a autoridade e deu a Satanás, ele deu a legalidade para que Satanás agisse sobre a terra. Ele perdeu o domínio. O domínio ficou sobre Satanás. Aí Jesus, ele vem, o Deus, ele entra de forma legal sobre a terra. Ele vem em forma legal, porque Deus não podia, porque uma vez Deus dando, ele não tira, porque ele não é menino, ele zela pela sua palavra. Se Deus deu, ele não vai agora ficar se metendo? Não. Então, por que devemos orar? Para abrir legalidade a Deus agir. Porque Deus vai ver você ser, numa forma assim, bem para te entender, se quebrando. E ele vai dizer, tu não pediu para mim? Pegou isso aqui? Tu não pediu para mim? Porque eu só posso agir se tu abrir uma legalidade para mim agir. Então a oração, ela abre uma legalidade e dá permissão para Deus agir sobre a minha vida. Por isso que Jesus, sendo o próprio Deus, e 100% carne, 100% homem, ele teve uma vida de oração. Porque ele conhecia de princípio. Uau! Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é a chave. Por que cada vez que eu deixo de orar um dia, simplesmente eu estou deixando assim, ó, Deus, deixa que aqui eu vou no braço, eu vou no meu QI, eu vou no meu entendimento, deixa que eu vou. Mas quando nós oramos, nós damos legalidade, nós damos, Senhor, depois que eu digo, Senhor, toca na minha família, Senhor, toca no meu filho, Senhor, toca no meu trabalho, Senhor, prospera, Senhor...